vamos ouvir a palestra que virá pelo coração de José Henrique Valêncio, coordenador dos cursos aqui do nosso Bênção de Paz e do corpo de diretoria também do Bênção de Paz. Quinta passada, alguém esqueceu esse livro aqui na cadeira. Nós estamos vivendo uma época de recordação, porque, Jovens no Além é um livro extremamente importante na minha vida, porque quando eu comecei a conhecer um pouquinho de espiritismo lá no Centro Espírita Perseverança, fazia muito pouco tempo que um dos principais autores desse livro, Vadir Abraão Filho, tinha falecido. E ele estava trabalhando numa obra no plano espiritual, veio depois da explicação no livro Somos Seis, organizando uma molecada para começar um trabalho no Perseverança, que era o trabalho chamado, depois foi chamado trabalho dos jovens. Eu já fui jovem, mais jovem. E, de fato, começou um trabalho no domingo, foi em fevereiro de 81, faz pouquinho tempo. E para vocês terem uma ideia, no dia 6 de dezembro do mesmo ano, nós recebemos a visita de Chico Xavier no nosso trabalho dominical. E eu confesso para vocês, eu já falei em muitas ocasiões, em muitos lugares, mas nunca foi tão difícil como falar na presença de Chico Xavier na mesa. E o pior é que o Lazarento só começou a escrever depois que comecei a falar. Eu já queria que ele entrasse em transe mediúnico para eu falar mais à vontade. Ele esperou na metade da palestra que ele começou a escrever. Mas graças a Deus sobrevivemos, eu e ele. Quero falar sobre como foi o Natal de vocês. Foi bom? Ai, que legal. Quem aqui tinha qualquer tipo de Papai Noel em casa na decoração? Quem tinha? Eu tinha, tem um monte de Papai Noel na minha casa. Quem tinha, deixa eu ver? Quem não tinha nenhum Papai Noel em casa? Nenhuma figura? Olha. Ô Bim, você não comprou nenhum Papai Noel nos enfeites de Natal, nada? Que horror! E quem tinha alguma coisa de Jesus no Natal? Muito bom, de Jesus. No Poesia com Rapadura do Braulio Bessa desse ano, no programa Encontro, né, da Fátima, que ele fala, Encontro, né? Ele fala assim: vindo do Polo Norte, num trenó cheio de luz, o Papai Noel é mais falado do que Jesus. Ô balança é essa que um saco de presente pesa mais do que uma cruz. E eu, em todos os lugares que eu fui para fazer uma compra aqui, uma compra acolá, eu não vi uma alusão a Jesus Cristo. Nenhuma. Quando fui em shopping, só tinha Papai Noel. Tinha as renas, tinha neve, coisa que no Brasil nunca vai ter. Rena não tem aqui, não sobrevive. Neve menos ainda, só se você for lá na época do inverno em São Joaquim. Papai Noel, muito menos ainda. Aliás, a relevância que Papai Noel tem em nossa vida é quase sempre para trazer trauma. Você fica esperando o Papai Noel quando é criança e o Lazarento não aparece. E você fica a vida inteira frustrado, terapia, horas e horas de análise, porque se sentiu rejeitado, porque o Papai Noel não veio. Se ninguém falasse que existia, você pediu um presente, se não veio, você se conforma, porque é da natureza humana ter que lidar muito mais com a frustração do que com o êxito. É muito mais comum a gente fracassar em alguma coisa do que ter êxito. Nós nos preparamos sempre para poder fazer o melhor, mas nem sempre a coisa sai como a gente quer. Então eu achei interessante essa reflexão que o Braulio puxou, porque já faz tempo que eu tenho ouvido pessoas comentando disso, né? Puxa vida, como o Natal ficou esquisito. E o Paulinho, né? O Paulinho, ele tem muita contrariedade que se fale de passado. Eu nunca vou deixar de falar de passado, especialmente agora que eu estou ficando velho. Porque esquecer o passado, para mim, é um dos grandes erros que a civilização já cometeu. Os homens que começaram a Segunda Guerra Mundial, se tivessem se espelhado um pouco mais, se o Hitler e todo mais aquele pessoal todo tivesse olhado um pouco mais o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, dificilmente mergulhariam como mergulharam, o mesmo imperador do Japão, na aventura estúpida, ridícula, horrorosa que foi a Segunda Guerra Mundial. E mesmo nós, pessoas comuns, quantos erros a gente acaba cometendo, quantos equívocos são feitos porque a gente esquece.
dos erros que cometeu ou das coisas não tão legais que aconteceram com a gente ao longo da vida. Então, os natais, um pouco tempo atrás, eram um pouco diferentes dos natais de agora. Eu moro num prédio ali na Vila Santo Estevão, que fica na pracinha chamada, o pessoal chama Praça da Moça Médici. E depois da meia-noite, ali vira um point que os meninos que têm moto, todos eles devem dar um lucro danado para os mecânicos de moto, porque eles aceleram a moto a 7, 8, 12 mil giros, porque o barato é que a moto faça o maior barulho possível. O carro acelera o mais alto possível. Vocês não têm noção do que a polícia vai naquela pracinha, porque o pessoal, na falta talvez de outros lugares para ir, à tarde, quando eu fui na padaria comprar um pão, tinha um pessoal reunido na praça, Estraga Ceia. Turma do Estraga Ceia. Eles já estavam bebendo e comendo à tarde para estragar a ceia. Ceia da noite. Eu achei aquilo o fim da picada, mas de muito bom humor. Então parece que a gente, com o passar do tempo, foi mudando. E aí esse ano, nós, de tanto comentar com a moça que trabalha conosco em casa, ela imitou uma coisa que nós fizemos durante muito tempo com os nossos pequenos lá em casa. O Natal sempre, a véspera, por tradição, passávamos na casa dos meus pais e o dia do Natal na casa dos familiares da Mônica, dos meus pais, que eram os pais da Mônica, o nono e a nona. E à noite, para esperar o Papai Noel, tinha um ritual. Obviamente, todos eles acreditavam em Papai Noel. Nenhum sem graça falava que Papai Noel não existe. Já que é para fazer, faz direito. E aí todos escondiam, e aí só podia... O Papai Noel só vinha se todos ficassem no quarto, no escuro, ou com pouca luz, ninguém tinha medo de escuro, e tinha que ficar em silêncio, só quando escutava o barulhinho. Quando nós não tínhamos nenhum sininho, usava uma taça, blim, 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 e ficava um adulto com eles, para ninguém fugir, né? Porque criança foge. Aí depois, acho que ele chegou. Não tem como, Papai Noel existe e continua existindo. E vai sempre existir. Quando eles corriam, por exemplo, teve uma vez que, não sei se foi a Clara ou o César, que viu o trenó saindo de casa. Lindo, não é? E aí a moça que trabalha conosco fez a mesma coisa, foi um sucesso, porque eles também viram o Papai Noel chegando, acenaram para ele, porque não tem nada mais maravilhoso do que você poder curtir essas coisas gostosas desse jeito que não traz trauma, mas que ajuda a ilustrar o Natal. E hoje eu falei, gente, o que eu vou conversar com aquele povo de Deus? Eu pensei que fosse só um evangelho no lar, que estava todo mundo viajando. Mas pelo jeito, aqui nós estamos na turma do 100 CVC, né? Ninguém tem um pacote da CVC que para ir para algum lugar, então vamos para o Bênção de Paz na quinta-noite. Ontem eu li uma mensagem, estávamos aqui, um grande número de pessoas no alto de Natal, eu, o Edson e a Beth, mais os desencarnados, que eram números aos milhares. E eu vi vários. Um mandou um abraço para você, disse que vai te encontrar hoje. Teu marido vai te abraçar hoje. Tá vendo? Você mexe com quem tá aqui. Por isso mesmo, é espírito. E por isso mesmo, vai lá te dar um abraço hoje. E eu li a última mensagem do livro Fonte Viva, que é uma mensagem de Natal belíssima. E eu pensei, hoje é legal a gente lembrar de Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Por isso que eu falei que nós estamos vivendo uma espécie de volta ao passado. Estamos organizando, Duzinho, estamos organizando uma viagem para Uberaba o ano que vem, que é quase fechando, que vai ser no feriado de 1º de maio. Vamos ver se tudo der certo e vamos para chegar, pegar o aval da nossa própria diretoria, mostrar para vocês, para as pessoas, os trabalhadores e frequentadores, para ir em 1º de maio no feriado prolongado, que é sexta-feira, para visitar Uberaba. Aí o pessoal quer visitar Uberaba, já vai querer visitar ou Araxá, ou Sacramento. Vamos ver o que é que vai ser possível fazer. Porque muitas pessoas vieram pedir, puxa vida, vocês iam antes para Uberaba, nós nunca fomos, a gente queria conhecer e tal. Liguei para o doutor Eurípides e falou, vai ser uma alegria receber vocês. Ele até pediu aquela foto lá para colocar no museu, quem tem que levar para ele. E aí vejo esse livro Jovens no Além. Então é gostoso a gente lembrar, porque
Nós temos lembrado, infelizmente, por força da mídia que opera hoje no Brasil, lembrado de fatos negativos e coisas negativas. Eu falava numa conversa lá em casa, em família, que acho que todo mundo aqui conhece o site Reclame Aqui, não conhece? Eu já fui, já usei. Mas eu procurei para falar. Não existe o site Elogia Aqui. Não tem. Hoje na nossa preparação, na prece de preparação, Caio está aqui ou foi embora? Caio foi embora. Ele estava lendo uma mensagem e disse que, olha, uma pessoa que fica infeliz com um trabalho, com o serviço, com o atendimento, ela conta para 11 pessoas pelo menos, 11 a 12. É estatística, é trabalho científico. E quem fica feliz conta para uma pessoa. Não é uma coisa, é injusto, né? Quando você está bravo, pau da vida que alguma coisa não deu certo, você espalha a notícia. Quando a coisa dá certo, conta para uma pessoa só. Então, esses homens que dedicaram a vida para que a vida da humanidade, das pessoas, fosse mais branda, mais feliz, mais tranquila, mais suportável, precisam ser lembrados. Os grandes brasileiros que fizeram com que nós chegássemos onde estamos hoje, ou nós estamos numa posição legal, estamos muito melhores do que já estivemos há 50 anos. E vamos continuar melhorando porque nós estamos melhorando. Nós não estamos mais aceitando que façam as coisas mal feitas para nós. A gente se rebela e faz com que os nossos direitos tenham valor. Comentava com algumas pessoas tempos atrás. Vocês sabem qual a porcentagem em São Paulo, capital, de pessoas que levam negativa de plano de saúde e vão buscar os seus direitos na justiça? Sabe qual a porcentagem? 30%. 70% das pessoas tomam negativa do plano de saúde e não tem o que fazer, não sabem que direitos ela tem, etc. E sofrem muito. E eu agora vi Angelina e família, com o César começando a fazer os plantões, o meu filho que se formou, ele ontem foi fazer um plantão na ambulância, que eles começam como qualquer um de baixo, né? E ele falou, como é que tá aí, Sérgio? Como é que tá o plantão? Pai, nada, não digo nada, ore por mim. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Já fiquei, o que está havendo com o moleque, né? Aí depois ele não conseguia nem falar. Ele está absolutamente revoltado com a péssima qualidade dos próprios médicos. A enfermeira que saiu na ambulância, uma ambulância de UTI, que nem o ventilador funcionava. Aí a enfermeira, é a primeira vez que eu saio, doutor, como é que faz tal procedimento? Ele teve que ensinar a enfermeira como fazia o procedimento e por pouco eles não perdem um paciente que era de um caso extremamente grave. Ele falou que nos hospitais onde ele já foi dar plantão, olha, nós vamos tolerar por 2 semanas. Se você não tiver um atendimento que passe de 4 a 6 minutos, se não for o máximo disso, vocês não vão mais ser chamados para dar plantão. Tem que ter produtividade. Então, nós já estamos aprendendo, eu faço questão de falar, que se vocês tiverem, todos nós, em algum momento vamos ter infelicidade, de passar pelo infortúnio de termos um familiar que precisa de internação, que precisa ser levado numa ambulância, de remoção, com o nono quantas vezes, né, Gê? A gente aprende a exigir que a gente seja bem atendido, porque aqui a gente paga muito caro por tudo, por todo o pouco que a gente tem. Mas em tudo dai graças, como nos ensina Paulo de Tarso, como nos ensinou São Paulo. Em tudo dai graças. Ainda bem que nós temos ainda tudo isso à nossa disposição. Vocês acham que a saúde é melhor no Brasil ou nos Estados Unidos? Hein, gente? O que vocês acham? Tudo é Estados Unidos, né? O que é melhor, a saúde lá ou aqui? Lá ou aqui? Quem não sabe? Quem não sabe a resposta? Quem não sabe falar lá... Ótimo, é isso aí. Quem não sabe, não sabe. Ué, é muito melhor aqui por causa do Sistema Único de Saúde. Aqui, um americano que passar mal, tiver um ataque do coração, etc., é levado no pronto-socorro, no Tatuapé, no Hospital da Vila Inhocuné, é levado no Hospital das Clínicas, e fica novinho, tem que operar, opera. Não vai gastar R$1, $1.
O brasileiro, Dudu Távora, que passar mal, por exemplo, tiver que ter um atendimento por uma ressaca forte, não estamos falando de problema cardíaco, e tiver que ser internado nos Estados Unidos, vai gastar o tubo, porque não tem sistema de saúde. Lá é cada um por si. E é muito caro. Se o brasileiro não faz seguro-saúde, vai lá e fica com dor de dente de canal. Sabe aquela canal, aquele que se não abrir você enlouquece? Quem é que assistiu o Náufrago? Lembra quando ele arranca o dente com o patim de esquiar no gelo? Se você passar mal, tiver que fazer um canal nos Estados Unidos, eu ouvi uma vez uma conta de $8 mil. Que é isso? Para fazer um canalzinho é 600 conto aqui. Do começo ao fim, para abrir, tratar e fechar. 690. Quem fez há pouco tempo é por aí. E aqui é muito mais fácil e tem gente boa para tratar da gente. Precisamos olhar o nosso futuro de uma forma diferente. Muita coisa está melhorando e vai melhorar muito em 2020. Só que a nossa benfeitora, através da nossa Ângela, que é a nossa presidente, por favor, uma salva de palmas para a nossa presidente. Nós teremos eleições no ano que vem, eu já estou em campanha. A nossa Anastácia falou que a palavra do ano de 2020 tem que ser tolerância. E eu repasso da Anastácia para toda a família Bênção de Paz que está aqui. Ano que vem tem a eleição mais porca que tem no Brasil, que é a eleição municipal. Aí os currais eleitorais dos municípios, dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, vira aquela palhaçada, aquela baixaria, e ainda por cima a eleição é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Receber uma pessoa, eu tenho um filho que tem que comprar um remédio de alto custo, porque ele está acima, não tem. E o fundo eleitoral é de 2, eles não sabiam se ia ser 2,5 bilhões ou 2,8 bilhões. Meu Deus, está tudo errado. Mas vai melhorar. Porque antes a gente nem sabia. Agora nós sabemos. Quando um deputado chegar, agora um vereador, vota em mim por isso e por aquilo, pega a marca, tatua o nome dele na sua mão, para você não esquecer, porque o brasileiro esquece em quem vota. E cobre o lazarento durante o mandato dele, se ele for eleito. E sempre que alguém chegar e falar, eu quero começar a fazer, nós temos que ter no Brasil um voto distrital misto. Voto distrital misto é assim, mais ou menos assim. O partido vem e fala, olha, o candidato para Vila Carrão é José Maria de Oliveira. Uma salva de palmas, por favor. E aí quem quer concorrer vai Edson Modestino, Eduardo Ortega e Dudu Ortega, que vão concorrer na parte do voto distrital. Ou seja, metade vai em lista fechada e a outra parte, qualquer um que quiser ser candidato. Só que ele vai fazer campanha onde? Vai andar aqui na Vila Carrão, nas escolas, na Vila Carrão, no distrito da Vila Carrão. E depois que é eleito, foi eleito Eduardão. Eduardão chega lá, olha, estou claudicando, estou com um monte de problema na loja, não estou conseguindo dar atenção. Os eleitores chegam, Eduardo, desculpa, mas não recall, você não deu certo, passa para o segundo lugar, que foi o Dudu. É essa a tendência moderna que já existe nos Estados Unidos que nós temos que começar a implantar aqui. Vamos olhar para isso com mais seriedade. Chega desse povo nos roubar. Chega de roubar a nossa esperança. Chega de roubar o nosso dinheiro. Nós trabalhamos feito uns condenados nesse país. Pagamos 41% a 43% da nossa renda de impostos para receber quase nada em retorno. Isso tem que mudar. Então, por isso que para a gente não ficar nervoso e lembrando dessas coisas todas, eu quis lembrar de pessoas que nos deixam felizes. Se fizéssemos uma retrospectiva 2019 aqui agora, vocês lembram de algum nome que esse ano mereceu o seu carinho ou a sua atenção ou o seu aplauso? Quem arrisca? Nome. Quem? Dr. Roberto, cardiologista que operou seu marido. Uma salva de palmas, Dr. Roberto. Quem mais? O rapaz que salvou o menininho. Alguém me ajuda que eu estou boiando.
Ah, tá do cachorro bravo. Uma salva de palmas para esse herói anônimo. Quem mais? Quem? Brumadinho, os bombeiros de Brumadinho. Salva de palmas para eles. Olha quanta gente boa. Quem mais no Brasil? Professora que salvou a menina lá em Minas Gerais. Professora, salva de palmas para ela. Quem mais? A psicóloga do Ricardo. Por favor, muitas palmas. Grande Jane. Quem mais? Vocês não têm mais gente para poder fazer retrospectiva e bater palma? Fala, Rê. Edson Modestino, que segurou a banda nas costas. Boa, Rê. Fala, Michele. A Renata, que é sua nutricionista. Doutora Renata. Quem mais? Diga. Lucinha. Especialmente o seu anjo de guarda. Uma salva de palmas para o anjo de guarda da Lucinha. Quem mais? Muito bom, Lucinha. Quem mais? Quem no Brasil chamou atenção esse ano? No aspecto positivo. Bolsonaro no aspecto positivo. Tá bom, pode bater palma. Outra pessoa que chamou atenção, ex-presidente Lula. Pode bater palma. Pode bater, claro, por que não? Você pode não gostar. E daí, se você não quiser bater palma, você não bate, mas não vaia. Tem pessoas que gostam do Lula, muitas, que têm lembranças ótimas dele, eu respeito isso. Eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas respeito também quem gosta dele. Palmas para o Bolsonaro, palmas para o Lula, e que acima de tudo, as nossas palmas subam para o alto, mexa com todo aquele negócio espiritual do bem lá, Duque de Caxias, Hermes da Fonseca, Dom Pedro I, Princesa Isabel, ilumina esses lazarentos para ele parar de trazer tanta confusão para o Brasil. Que alguém queria bater palma para o Moro? Palmas para o Moro. Quem mais? A Ângela, nossa presidente. Quem esse? É verdade. Quem trouxe muitos vídeos e espalhou a mensagem em espírito de uma maneira muito bacana e moderna? Rossandro Klingey. Gostei demais esse ano do professor Karnal. Grande Karnal, Leandro Karnal. Todo mundo sabe quem ele é? Ai, meu Deus. Fala, Edson. O cara que trouxe alegria para nossa São Paulo. São Paulo! Santos ficou em segundo lugar, sem time praticamente. Fala, Rita Web. Haroldo Dutra Dias, palmas para Haroldo. Divaldo Pereira Franco, palmas, que teve o filme dele. Allan Kardec, sempre Kardec, o nosso codificador. E esse ano nós temos a primeira santa brasileira, irmã Dulce, palmas para ela. Aí chega aquele purista, mas irmã Dulce não é da igreja católica? Oh, é tudo do bem. Padre Fábio de Melo, grande Padre Fábio. E eu vou ler a mensagem para vocês, para a gente meditar junto. Pode marcar aí na agenda de vocês. Mensagem 180 do livro Ponte Viva. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo infinito, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores,
nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor, com letra maiúscula, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Você já imaginou se você fosse um bezerrinho na hora do presépio ali no nascimento de Jesus? Até hoje você ia estar impressionado. Os homens, os pastores que chegaram, imagine a sensação, a emoção de estar ali, naquele momento, presenciando em loco o nascimento do grande Redentor da humanidade. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, irmã, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. A mensagem é maravilhosa e o convite não deixa margem a nenhum tipo de questionamento e de nenhuma dúvida. Não mais o julgamento. Eu falava na nossa conversa da Sala Verde de Passes, que eu acho que um dos piores cânceres que nos tem abatido, e tenho tomado para mim desde já alguns meses essa palavra para agora e o ano que vem com certeza ser muito bem lembrada, a palavra prudência. Porque nós julgamos, meus irmãos, nós julgamos todo mundo a todo instante e a toda hora. Mas não é que nós julgamos para entender que o criminoso deve ser entendido como doente. Nós julgamos para exigir que para aquele criminoso, para aquele que perpetra um crime, haja justiça, que significa, em quase sempre, na maioria dos casos, que haja vingança. É a falta de prudência na análise das situações. Nós seremos confrontados no ano que vem, até porque é um ano eleitoral, com muitas mentiras, com muitas notícias trazendo o anúncio de que o mundo está acabando, de que ninguém presta, de que todas as pessoas são desqualificadas e que nada merece qualquer tipo de carinho ou atenção da nossa parte. Quando na realidade a mensagem do Evangelho, a mensagem trazida por Jesus é uma mensagem que nos concita e nos relembra e nos cobra tolerância. Em determinado momento do Evangelho, no Sermão do Monte, Jesus diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência deve nos levar a sermos tardios no julgamento dos nossos irmãos, a não condenarmos a quem quer que seja e a pensar sempre que possível: meu Deus, como será que eu agiria no lugar dessa pessoa? Em outra oportunidade ainda, como será que Jesus gostaria que eu agisse diante dessa situação, dessa revelação, dessas circunstâncias que se abateram sobre a minha vida, sobre essas pessoas, sobre essa cidade? Lembremos-nos qual foi a nossa reação em março, quando aqueles 2 meninos entraram na escola em Suzano, matando tanta gente, e depois o desespero tirando a própria vida. Meu Deus, onde está a mãe dessas crianças? Provavelmente chorando junto das outras que perderam seus filhos. E a nossa condenação tem o quê de cristão?
O nosso julgamento, apenas absorvendo aquilo que nos é colocado como notícia, filtrado pela imprensa, o nosso julgamento ele é carregado de que tipo de emoção, de que tipo de sentimento ou de que tipo de atitude. Estamos sendo prudentes na análise dos fatos. Estamos sendo cautelosos para, a partir de então, exercitar o que a Anastácia nos recomenda: tolerância. Tolerância nos impele, antes de tudo, a fazer o quê? Nem sempre aceitar. Quem tolera, pensa na situação, analisa a situação, entende quanto possível a situação. Meu Deus, que tristeza. Eu sempre recordo de uma história que me foi trazida pelo Chico Xavier para falar sobre isso. Numa cidade pequena do interior de Belo Horizonte, do interior de Minas Gerais, tinha um homem que sempre ia em todos os velórios e em todos os enterros. E tinha palavras sempre muito elevadas, muito bonitas, muito cristãs, para homenagear o morto, fosse quem fosse. E em determinado momento morreu a pessoa mais odiada da cidade. Ninguém gostava daquele homem. Ele era absolutamente vilipendiado por todos. Ninguém o suportava. E quando ele foi levado para ser velado, ninguém foi no velório. Mas no dia do sepultamento, a cidade em peso foi até o cemitério. Porque as pessoas sabiam que aquela pessoa que sempre falava alguma coisa positiva estaria lá. Quero ver o que ele vai falar de bom dessa pessoa maldita que está indo embora aqui. E aí, a hora que estavam para baixar o caixão para a sua cova, ele chega. Quando ele chegou, todo mundo abriu o corredor para ele passar. Ele foi andando, chegou perto do caixão, olhou, balançou a cabeça e falou assim: nossa. E ele tinha uma voz tão bonita, né? E isso deveria, a ideia do Chico era que isso me servisse de lição, eu não esqueci mais. Sempre existe algo de bom, algo de positivo a ser ressaltado em todas as pessoas. Certa vez estávamos eu, o Zé e a Ângela na mesa dele, falando sobre, acho que sobre o nazismo, e ele chega, puxa vida, eu fiquei pensando, o que foi, Chico? Onde será que está a mãe de Hitler? Vocês imaginaram? Que peso para uma mulher que deu à luz a Adolf Hitler. Eu nunca tinha pensado na dona Adolfa, nunca. Aí me vem esse Chico Xavier sem graça e, puxa, como será que está a mãe de Hitler? Pois é, então, você com aquela cara de bolacha, muda de assunto. Porque a gente adora ficar socando o pau nos outros. E eu escrevi isso hoje para a Folha de São Paulo, sei lá se vão publicar ou não. É demais. Então, essa lição que fala sobre a necessidade de vivermos o Natal, recordando, o Emmanuel traz nas suas palavras uma visão do presépio, uma visão da chegada de Jesus à Terra, colocando que não há uma única palavra que nos induza, que poderia ser imaginada ou interpretada como incitação à violência. Não! Glória a Deus! Paz na terra, boa vontade para com os homens. Chegam os homens para homenagear ao neném que tinha nascido. Chegam pastores e reis distantes que vieram homenageá-lo. E ainda até hoje, nós temos alguma dificuldade para chegar no dia do Natal, que é o aniversário dele. Ele não nasceu dia 24 de dezembro, nós sabemos, e nem 25. A história já comprovou, mas já que está colocado esse dia, são raras as famílias que nesse dia fazem uma prece, lembram-se dele em meio à comilança, em meio àquilo que se bebe, às trocas de presentes, que são tudo muito louvável, é muito bacana. Mas entre os encontros de família, deveríamos nos lembrar, não só na noite de Natal, mas tanto quanto possível, de nos abraçarmos, de nos congraçarmos uns com os outros. Agora nós vamos para a virada do ano, da terça-feira que vem. Quais serão as nossas promessas? Quais serão os compromissos que nós iremos assumir? Eu não costumo fazer isso. Procure fazer. Leve isso a sério.
O ano que vem eu quero fazer tal coisa. E bote isso do lado da sua cabeceira para você ver todo dia. Lembra daquilo que você prometeu. E prometi para a pior pessoa que existe, que é a minha consciência. A partir do ano que vem eu quero ser mais pontual. A partir do ano que vem eu não vou mais fazer tal coisa. A partir do ano que vem eu não reclamo mais do meu emprego. Porque quando a gente reclama do emprego, a gente manda para o universo um recado de que aquilo não nos faz bem. E o universo vai trabalhar quanto possível para cessar aquele nosso sofrimento. Vocês nunca ouviram falar que pensamento é força? E o pensamento é tão força, que o povo inventou um ditado que diz: a inveja mata, porque o pensamento é força. Então, se você reclama todos os dias do seu emprego, eu não gosto do meu emprego, meu Deus, só de pensar de novo em ir para aquele escritório, ir para aquele trabalho, ir para aquela repartição, aquele povo mal educado, trabalhar de caixa na Caixa Econômica Federal, aquele pessoal que briga o tempo todo. Eu arrumei um emprego. Onde foi? E você é atendente de saque. Louvado seja Deus, você vai ouvir tanto desaforo que você não vai ter nem coragem de reclamar para ninguém. Eu conheci um grande companheiro, o alemão, que trabalhou no saque da Claro, quando a Claro era bem menor do que agora. É uma pessoa que ele conseguiu se aproximar. Ele não vai muito para o céu porque ele não vale absolutamente nada. Mas ele melhorou bastante no estágio dele pela Claro. Porque ele falou que em 99% dos casos ele não tinha o que falar. Eu vou estar mandando a sua reclamação, eu vou estar registrando a sua queixa, porque não tinha o que fazer. Então, nada é pior do que você precisar pagar um boleto, pagar o aluguel, comprar uma coisinha para o seu filho, para a sua mulher, para a sua filha, e não poder falar: não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso ir em tal lugar. A Adriana falou várias vezes. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro da condução para ir até uma entrevista, para vir ao Bênção de Paz, para trazer uma criança aqui às 7 horas da manhã para ficar na creche. Tem alguns que estão com uma condição um pouco melhor, pode até pagar uma perua. Simples, mas vem com a perua. Tem alguns que uma parte considerável vem com as mães e muitas vezes atravessando sacrifícios terríveis. Ambientes domésticos, às vezes, extremamente hostis, de violência física e violência psicológica. Então, a reclamação, clamar de novo, né? É uma das coisas mais inúteis que fazemos e que nos atrapalha demais. Mudança de atitude, mudança de pensamento, tolerância. Quem aqui assistiu o documentário desse ano da Porta dos Fundos? Quem assistiu? Eu assisti. Vocês não estão sabendo nem da polêmica? Vocês ouviram que jogaram 2 coquetéis Molotov lá na editora? Mas você sabe por quê, né? Mas assistiram o documentário? Não. Também às vezes a pessoa não quer assistir por opção. Todo respeito. Mas eu assisti para saber do que se tratava. Jesus voltando com um amigo gay. Jesus é gay. Vem com um amigo gay. Deus reencarna através de um cara que começa a dar em cima de Maria Madalena. Uma verdadeira devassidão na hora da Santa Ceia. Bem ao estilo no Porta dos Fundos. Eu, José Henrique Valêncio, não acho justo, nem legal, nem bonito tirar sarro da religião de ninguém. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode usar para fazer humor, né, no país inteiro. Uma vez, o pessoal do Charlie Hebdo, lá em Paris, resolveu tirar um sarro do profeta Maomé. Os caras foram lá e mataram uma meia dúzia. Eles nunca mais encheram o saco de Maomé. E o Luiz Felipe Pondé, no seu comentário a respeito desse especial do Porta dos Fundos, ele falou: eu acho que as pessoas, o humor é isso, a liberdade de expressão é o mote que se usa. Mas eu gostaria muito de ver um documentário ano que vem, da Porta dos Fundos, falando sobre Maomé, nos mesmos termos, para ver se sairia. Gente, é preciso que a gente... Olha, eu tenho o direito de falar, de me expressar, é normal, é legal, é bacana. E eu não acho que ninguém tem... não tem que passar o documentário, tem que passar sim.
Eu posso fazer a minha censura. Todos vocês que já leram alguma coisa e agora escutaram o que eu falei, e que assinam o Netflix, vão chegar em casa, vão ver lá, não vou assistir, não vai me acrescentar nada. Isso é maturidade. Isso é terceiro milênio. Agora, tinha que ser censurado, como as pessoas que acham que tem que ter ou que não tem que ter crucifixo nas salas de tribunal e em escolas. Eu fico pensando assim, Jesus deve perder o sono. Oh, meu Deus, será que eles vão tirar a cruz das escolas do Brasil? Se tirar a cruz da escola, vai melhorar o que no ensino? Se tirar a cruz dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, vai melhorar, nada. Nada. Absolutamente nada. Então Jesus, ele não... A última pessoa que se sentiu ofendida com o documentário ou com o especial do Porta dos Fundos foi Jesus. Ele não está nem aí. Aí as pessoas, não! Algumas ficam né? Puxa vida, mas não precisava fazer isso. Eu acho que não precisava. Alguns vão e jogam um coquetel molotov na editora. Para com isso. Se pensa contrário a mim, vou eliminar. Tolerância. Você fala alguma coisa com a qual eu não concordo, mas eu não preciso te matar por causa disso. Quantos amigos de outro time você tem? Quantas amigas que pensam de forma diferente de você, você não tem, às vezes de espectro político absolutamente diverso, e daí? Qual o problema? Nenhum, não há problema algum. Então que essa palavra de tolerância, antecedida pela prudência, possa ser motivo de grande reflexão para nós em 2020. Mas por favor, gente, marquem isso em casa, na agenda, no carro. Deixem um post-it marcado tolerância, prudência, para que a gente se lembre na hora que alguém nos xingar no trânsito, para a hora que o chefe nos pedir para fazer uma hora extra no dia que você tinha um programa, um churrasco marcado. Que se você não estivesse com emprego, você nem poderia ir no churrasco, porque você não ia ter dinheiro para pagar a carne ou aquilo que você foi chamado para levar. Gratidão. Gratidão é uma palavra que está mudando a humanidade. Não só pelo que ela se encerra em si, em tudo dai graças. Em tudo dai graças significa ter gratidão, mas pelo aspecto energético que ela encerra. Estejamos todos os dias sendo guiados pela prudência e pela tolerância, porque nós teremos muito mais motivos. Se mudarmos a nossa maneira de olhar para a vida, nós teremos muito mais motivos, muito mais razões para dizer: Senhor, muito obrigado. Universo, gratidão por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu recebo. E que sejam essas as palavras que nos acompanhem na noite da virada de 31 para 1º de janeiro e nos demais 364 dias do ano que está chegando. Um beijo grande e muita paz.